E agora nós vamos receber aqui no show a doutora Camila, que a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade. E hoje nós vamos estar aqui com a doutora Camila, que vai falar um pouquinho de uma coisa muito interessante. Porque a gente acha que os bichinhos da gente, quando tá gordinho, é a coisa linda, agarra, acha que parece uma almofada. Gente, mas isso não é legal. Não é, doutora Camila? É, exatamente. O que a gente mais ouve hoje em dia é ai, que gordinho mais fofinho, ai, que gatinho gordinho lindo, não é? E isso nos passa aquela ideia de beleza. Mas a gente precisa entender que isso é obesidade, né? E é isso que a gente vai conversar hoje. A obesidade é considerada uma doença, é uma doença metabólica que atinge cães e gatos de todas as idades. E doutora, quais são os fatores a priori, né, que causam a obesidade? É uma alimentação? É algum tipo de cirurgia? Isso, na verdade a obesidade é uma doença de origem multifatorial. Então não é só a alimentação em excesso ou inadequada que vai provocar esse transtorno. Então assim, uma das causas a principal na verdade é a dieta mais saborosa, é a dieta mais palatável, que faz com que eles comam mais. Também tem outros fatores como a idade, por exemplo, geralmente os cães e gatos entre 5 e 10 anos de idade são os que têm mais risco, né? Mais tendência a desenvolver a obesidade. O estado reprodutivo também, cães e gatos castrados também têm mais tendência a desenvolver a obesidade do que outros cães. Então, no sentido da questão da castração, o indicado é após fazer a cirurgia, ter uma dieta balanceada. Isso, já na verdade, antes do procedimento cirúrgico, já orientar, né, passar para o tutor de que existe a possibilidade do animalzinho engordar um pouquinho mais, aumentar de peso. Então existem dietas hoje no mercado que já são mais apropriadas para esses animais nessa situação, que são animais castrados. E além disso, a prática de atividade física também favorece. É, viu, gente? Porque os meus são preguiçosos, viu? Vou falar pra vocês, são tudo preguiçosos, mas adoram comer uma besteirinha. E também tem essa questão, né? A gente às vezes dá um mimozinho, uma coisa que não deve, e isso também contribui para a obesidade, né, doutora? Isso, exatamente. Tudo que o animal come em excesso, na maioria das vezes não vai ser eliminado, vai ser estocado em forma de gordura no organismo. Então, para se ter uma ideia, quando a gente avalia um cão ou um gato, por exemplo, um cão que tem o peso que deve ter para a estatura dele, o peso ideal de 10 quilos, a gente considera como obeso um animal que tem pelo menos 15% a mais do seu peso. Então, esse cão com 10 quilos, 15% a mais, ele estaria com 11,5 quilos. 1,5 kg parece pouco para a gente, mas se a gente for levar isso para as pessoas, digamos uma pessoa com 70 quilos, se ela tem 15% a mais de peso, ela está com mais de 80 quilos, 80,5 quilos. Então são 10 quilos a mais. E isso é importante a gente saber, 1,5 kg a mais, 2 quilos a mais naquele animalzinho é muita coisa. E o que é que a gente pode, quais são os cuidados que a gente deve ter, o que é que também a gente pode observar, porque também às vezes a questão da obesidade pode ser também decorrendo de alguma doença que às vezes a gente nem sabe que está existindo, não é isso? Sim, exatamente. Existem algumas doenças endócrinas, como por exemplo, o hipotireoidismo, que é uma deficiência na produção de hormônios da tireoide, que também leva ao ganho de peso, né? E outros fatores que também podem provocar. Então a gente precisa orientar os tutores de oferecer uma alimentação mais adequada para aquele animal e principalmente uma quantidade de alimentação adequada para o peso dele, para o porte, para a raça. Também a gente precisa avaliar isso. Tá vendo aí, pai Ferreira, que gosta de dar muita ração para os seus netos? Tá prestando atenção, né? O que é que a doutora tá dizendo? Ração na medida certa, alimentação prática toda. De atividades físicas também adequadas para aquele animalzinho, no caso do cão, né? Já que o gato a gente não consegue passear com ele na rua, mas favorecer a prática de atividade física, conversar com o médico veterinário, qual é o melhor horário do dia para passear com aquele animal na rua, brincar, práticas de agility, daycare, fazer com que favoreçam que eles estejam sempre em movimento para gastar energia. E doutora, tem também alguma questão com relação a algum horário mais adequado para dar alimentação do pet, ou pela manhã, pela noite? Porque a gente sabe que, pelo menos com a gente que é humano, quando a gente come muita coisa à noite, a gente se ferra, né? É, exatamente, que diminui um pouco mais o metabolismo, né, à noite. Mas no caso dos animais, não existe, na verdade, um horário certo e um horário errado. Existem os horários que se adequam de acordo com a necessidade deles, de raça, né, de porte, e também com o dia a dia do tutor. Porque hoje em dia, né, a gente tem bastante trabalho, a gente termina passando um pouco menos de tempo com eles. Então tem que adequar também o horário das pessoas aos animais em relação à alimentação.
Viram aí, gente, as dicas que a doutora Camila deu? Pois é, qualquer outra dúvida, né, para ser uma coisa mais completa, vão ao veterinário, façam uma consulta, que eles vão orientar vocês exatamente para aquilo que o seu pet está precisando. E doutora Camila, muito obrigada por ter participado do nosso programa e esclarecido o pessoal de casa acerca desse problema de obesidade. Eu que agradeço a participação, estou sempre à disposição.